Feliz Ano Novo! Ué, você pode estar pensando, será que essa apresentadora se enganou? Não estamos em fevereiro? É sim, estamos sim em fevereiro. Mas aqui no Brasil, disse que o verdadeiro ano só começa após o carnaval. E se isso é verdade, hoje, na quarta-feira de cinzas, estamos então no primeiro dia do ano. A quarta-feira de cinzas tem muito que ver com mudança de comportamento e arrependimento. Desde os tempos do Antigo Testamento, você pode ler em sua Bíblia que as pessoas, quando ficavam tristes, sentavam-se sobre cinzas, vestiam panos de saco e amontoavam cinzas sobre suas cabeças em sinal de tristeza e desejando reconciliar-se com Deus e entender a sua vontade para suas vidas. Na mitologia grega, temos a história do famoso pássaro fênix, que vivia durante muito tempo e depois morria por autocombustão e, passado mais algum tempo, renascia das próprias cinzas. Mas você acha certo aproveitar os 4 dias do feriado para fazer tudo o que te vem à mente, sem se importar se isso é certo ou errado, pensando, amanhã tem a quarta-feira de cinzas, em que eu posso me arrepender? Será que todo tipo de divertimento é adequado para um cristão? Se não, qual seria o divertimento adequado? Ou o cristão é aquele que não pode se divertir com coisa nenhuma, só deve sair para comer? É importante lembrar que o único minuto sobre o qual você tem controle é esse, agora. Talvez a sua quarta-feira de cinzas possa não chegar e você não tenha tempo de se arrepender. Por isso, o programa Vida Mais Viva trouxe hoje um programa intitulado Divertimento Cristão. Você vai ver que é possível divertir-se, ser feliz, recrear-se com as pessoas que você ama e ainda assim ser muito feliz sem denegrir a sua imagem, aquilo que você acredita e os seus princípios. Por isso, acompanhe a entrevista do programa porque hoje está imperdível. Esse é o programa Vida Mais Viva. O nosso coração é muito grato a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui e a você, querido amigo, querida amiga, e já posso chamá-los assim, com certeza, amigos e amigas que nos acompanham. Eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, se nem é pela TV que você está nos assistindo, se é através de uma rede social, de toda forma. É muito gratificante saber que você dedica meia horinha do seu dia para ouvir as coisas que a gente prepara com tanto carinho para você. E falando em agradecer a audiência, eu já quero mandar um abraço hoje, um abraço muito especial para os nossos queridos irmãos que estão no norte do Brasil, que estão lá no Pará, que estão no meio da selva amazônica. Muito obrigada pelo tempo que você dedica assistindo ao programa Vida Mais Viva. Nós tivemos notícias através da tia do pastor Chaguri, para quem a gente manda um beijo especial. E também nós soubemos de notícias pelo professor Muniz, que está no meio da selva amazônica, e sabemos que até comunidades indígenas assistem ao programa Vida Mais Viva. Obrigada, viu? E dizem que agora nós vamos mergulhar um pouquinho no assunto de hoje de fato. E dizem que aqui no Brasil, de fato, o ano começa quando passa o carnaval. E por falar em carnaval que acabou de acontecer, estamos hoje na quarta-feira de cinzas. Você sabe que o nosso programa inédito é às quartas-feiras. E aí eu vou contar para você algumas curiosidades sobre essa data, sobre o carnaval, mas mais sobre a quarta-feira de cinzas. E você vai entender um pouco hoje sobre como é que o cristão pode e deve ter entretenimento ou diversão, recreação, tem diferença entre essas duas palavras? Fica aí assistindo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E agora a dica que eu falei e a curiosidade sobre a quarta-feira de cinzas. Olha aqui, a quarta-feira de cinzas foi instituída a partir do ano 590 da nossa era. Até antes disso, a Igreja Católica, que era predominante na época, não aceitava essa festividade do carnaval. Aí, a partir do ano 590, passou-se a aceitá-la, desde que na quarta-feira, que seria um dia após o feriado, poderia-se ter um dia para a expiação dos pecados, para o arrependimento pessoal. E você sabe que a data da quarta-feira de cinzas ela é modificada justamente com a data da Páscoa. Ela é 46 dias antes da Páscoa. E aí, mergulhando nesse assunto, antes de fazer a minha pergunta, eu vou dar o meu olá para os nossos queridos amigos e aí depois eu vou fazer uma pergunta sobre esse assunto. Guarda essa informação aí com você. Tudo bem, pastor Chaguri? Tudo bem, professor Fernando? Tudo bem, Mari? Amigo Fernando, satisfação
estar com vocês mais uma vez, esse ano de 2018. Espero que seja um ano de bênção e que você seja repleto pelo poder de Deus. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui com os amigos e podemos tratar assuntos que são tão pertinentes e atuais, eu acredito que para a maioria das pessoas, e aprendemos aqui juntos, discutirmos esses assuntos tão relevantes. Eu havia falado que a quarta-feira de cinzas, então, foi instituída a partir do ano 590. E não é sobre a quarta-feira que nós vamos falar, mas isso nos faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, como é que funciona essa coisa da gente pecar conscientemente, sabendo que a gente pode se arrepender no dia seguinte? Como é que vocês veem, frente ao pensamento cristão, como é que vocês veem essa situação? O primeiro pecado é quando nós erramos o alvo. A palavra pecado no grego tem várias posições. Uma delas é hamartia, né? Então, é quando você erra o alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. E nós entendemos que uma vez que somos de Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte: eu prossigo para o alvo. Ele diz ainda mais: esquecendo das coisas que para trás ficam. Em Jesus Cristo, o passado ficou. Então, a vida pecaminosa deixou de existir, não tem o pecado mais poder. Uma vez que não tem mais poder, uma vida em Cristo é uma vida consciente, livre do pecado. Então, pecar conscientemente para pedir perdão é um verdadeiro engodo, um verdadeiro engano e destrutivo. Porque, em tese, esse é o propósito da quarta-feira de cinzas, né? Eu posso fazer o que eu quiser nas festividades do carnaval e na quarta-feira é o dia que eu peço perdão. Mas quem diz também que você vai chegar no dia seguinte, né? A gente não sabe nem do minuto seguinte, quanto mais de amanhã, né? Agora, me digam, o que tem de errado no carnaval? Porque, em tese, não poderia ser um engrandecimento cultural, trazem histórias interessantes nos desfiles. O que vocês veem? Por que o carnaval não é adequado? É só a questão do nu? Por que o carnaval não é adequado para um cristão? Eu vejo essa questão do carnaval muito como uma busca do homem de preencher um vazio que existe nele, né? O grande romancista russo, Dostoiévski, inclusive diz que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então, não só o carnaval, mas várias manifestações do homem, não só manifestações culturais, mas são tentativas que o homem tem de preencher um vazio que tem dentro dele com diversão, preencher esse vazio que tem dentro dele com algo onde ele busque prazer, satisfação. E no carnaval é a época onde isso fica mais à flor da pele, é onde mais isso fica evidente na sociedade. Então, com relação à pergunta, né, o que teria de errado? Eu vejo que não é questão aqui, não é certo ou errado, a questão é que a pessoa está buscando preencher um vazio que somente Deus pode preencher. Então acaba-se estando num ambiente onde se vai fazer coisas que de outra forma não faria, por exemplo, né? Uma pessoa num desfile, atrás de um bloco, algo desse tipo, ela vai estar cercada por uma música, por um ambiente, vai estar buscando ali um momento de euforia, onde que se ela não estivesse ali, talvez ela não teria as mesmas atitudes, não teria os mesmos comportamentos. Ela acaba, de certa forma, comprometendo a sua integridade, comprometendo os seus valores por causa de uma indução daquele momento que ela está passando. Então, eu vejo isso como algo que não questão nem entrando no certo ou errado, mas é no mínimo perigoso, né? É uma exposição perigosa que a pessoa se coloca em busca de preencher um vazio. E, na realidade, para ela, aquilo é uma válvula de escape. Então, é o que o professor Fernando bem colocou, de que coisas que ela faz na passarela, ela não faz no dia a dia. Então, aquele ambiente, aquele momento se torna para ela uma válvula de escape. E válvula de escape é algo sem... Eu ando na linha, só que tem um determinado dia que eu posso fazer o que eu quiser. É quando você sai da racionalidade, né? Você parou de meditar, de ter uma reflexão sobre a vida, e aí chegou aquela hora que você sai do seu curso normal. E essa é a primeira prova que eu entendo como não sendo algo positivo para a vida, o carnaval. Claro. Pensando dessa forma, às vezes a gente pode ter a impressão de que o cristão vive uma vida sem graça. Tem até uma máxima que diz que
tudo que é bom é pecado ou engorda. E aí, dessa forma, às vezes a gente pensa que um cristão, ele vive uma vida que não tem diversão. Como é que vocês veem? A vida do cristão deveria mesmo ser sem graça? O cristão não pode se divertir? Como é que vocês veem essa questão? O divertimento do cristão é outro, né? Uma pessoa, ela se divide com uma própria história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o divertimento de um cristão em Cristo é outro. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, nos diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, as coisas antigas passaram, eis que fizeram nova. Então, o divertimento antigo, aquilo que não representava Cristo, aquilo que não dava uma perspectiva de Cristo, ficou para trás. Agora se inicia um novo processo de divertimento. E esse divertimento é estar em Jesus, é ter paz no coração, é conviver com Ele, é ter a alegria de ser uma nova criatura. E por ser nova criatura, o que foi não é mais. Não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas eu continuo gostando das coisas passadas, porque eu sou uma nova criatura, mas eu fico o tempo todo com saudade do que eu fazia e não faço mais. Como que é essa situação? Esse tema é interessante e é bem atual, porque, como o pastor citou, alguns versículos a esse respeito de Paulo, temos versículos de Pedro também a esse respeito. Por quê? Porque o cristianismo, quando se espalhou, ele teve ali os primeiros cristãos gentios aceitando a fé. Então, eles vinham também de práticas que eram diferentes, que eles vinham de valores que eram totalmente divergentes daquilo que a mensagem cristã pregava. E eles tinham que se adaptar, como muitas pessoas hoje talvez passam por esse choque cultural, né? Esse distanciamento que, de repente, eles têm que ter de uma coisa que faziam antes, e como a Mariana comentou, né? Talvez ficam com saudades daquilo, ou ficam se sentindo, em virtude da nova fé, presos, sem poder fazer. Gostaria de ler 2 versículos aqui que estão em 1 Pedro, é o versículo 1 Pedro, capítulo 1, 14 e 15. Diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Fala também no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, eu acredito que aqui Pedro estava enfrentando uma situação muito parecida com o contexto que estamos tratando. E ele fala o quê? Como filhos da obediência. Ou seja, não é que o cristão é alguém que é um escravo, que não pode fazer nada, alguém que está subjugado. Não, ele é o filho. Ele segue uma série de conjunto de valores morais, porque um pai amoroso os colocou esses valores para ele. A questão, outra coisa que eu vejo bem interessante nesse versículo que fala, né? As paixões que tinhas anteriormente. A palavra aqui, paixões, no grego é epitúmia. É uma palavra que fala de desejos carnais, desejos puramente para saciar o ego, para saciar a pessoa. E a palavra trata como isso, como uma ignorância que a pessoa tinha antes. Então, é algo que não só hoje, mas desde a época que bíblica, a palavra já falava a esse respeito para nós. Entendemos a teoria, mas agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre a prática. O cristão poderia pensar assim: mas eu posso, então, ir a algum determinado lugar e não me contaminar com as coisas que estão nele. Por exemplo, eu posso ir a uma balada, mas simplesmente não beber, não fumar. Eu só estou ali porque eu estou na companhia dos meus amigos, das pessoas que eu gosto. Isso é adequado? Ele pode até usar a argumentação, mas eu não tenho que me misturar? Como é que eu não tenho que ser o sal da terra? Como é que eu vou ser sal se eu não vou salgar? Como é que fica essa questão do cristão, ele poder ou não, ou dever ou não, talvez a gente não deva nem usar essa palavra poder, né? Mas seria aconselhável ou não? Como é que fica essa questão? Eu vou até lá, mas eu não me contamino com o que tem de mal lá. Como que é isso? Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Efésios capítulo 2, o verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, como se fosse uma obra-prima do Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que a Bíblia está nos dizendo, e partindo da sua pergunta, da vossa reflexão, ou seja, a minha influência ali será benéfica para o ambiente
o ambiente que vai... Quem vai influenciar quem? O ambiente que vai influenciar a minha vida. E a Bíblia nos diz que nós fomos criados para as boas obras. Essas boas obras mediante Cristo Jesus, preparadas por Ele. O que significa isso? Aquele local é um ambiente que você vai praticar as boas obras do Senhor, dará o verdadeiro exemplo de Deus, ou você vai se misturar ali e será misturado pelo ambiente. Então, eu creio que não é prudente que estejamos em ambientes, um cristão, estejamos em ambientes desfavoráveis à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Como é que vocês veem também essa questão de coisas que a gente faz, talvez na nossa casa, mas não devesse, por exemplo, eu posso assistir um jogo de futebol na minha casa, mas eu deveria ir ao estádio. Eu posso ouvir uma determinada música secular, desde que não seja, obviamente, né, desde que não seja uma coisa ofensiva, muito pejorativa, apelativa, mas eu posso ir ao show dessa pessoa que se apresenta com essas músicas? Como é que é essa questão? É importante entendermos que na caminhada cristã as pessoas encontram-se em diferentes estágios. Então, uma pessoa que está num estágio onde ela tem uma maior maturidade, ela tem um maior conhecimento e ela sabe que ela pode ouvir, como a Mariana comentou, determinada música sem se contaminar por aquilo, sem ver maldade naquilo, ela precisa ter o discernimento também, já que ela tem essa maturidade, para saber que outros que estão num estágio talvez não tão maduros podem se escandalizar com isso. E a gente tem responsabilidade com o nosso irmão. Né? E aí entra o nosso papel de servos de todos. Né? Porque o próprio Jesus falou, aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja servo dos outros. E na posição de servo dos demais, devemos nos preocupar com a salvação deles, devemos nos preocupar com o caminho que eles vão seguir, devemos nos preocupar com os exemplos que vamos dar. Paulo trata disso em 1 Coríntios, onde ele diz que a pessoa que, sabendo na sua consciência que aquilo não é errado, aquilo de certa forma não atrapalha a fé dela, mas pode atrapalhar a fé do outro, pode atrapalhar a fé do próximo, ela não deve fazer aquilo porque ela estaria pecando contra Cristo. E Cristo morreu também por aqueles irmãos que poderiam se escandalizar e talvez abandonar a fé ou seguir outros exemplos em virtude desse mau testemunho que a pessoa estaria dando para o próximo. Da onde vem esse discernimento para que eu possa salgar sem ser salgado, sem ser contaminado com as situações ou com os ambientes? O Fernando tocou num ponto muito importante, que é a questão da maturidade espiritual, né? Você precisa conhecer a sua maturidade, saber até que ponto você é uma influência ou você será influenciado. Se ainda você é bebê em Cristo, está iniciando na sua vida em Jesus Cristo, não é prudente que você participe de eventos que vai trazer à tona situações passadas quanto à natureza pecaminosa que vivia e dominava a sua vida. Uma vez que você tem uma maturidade para separar o que é de Deus daquilo que não é do Senhor, você pode ser uma influência na vida de outras pessoas. Eu acho que depende muito em fazer uma reflexão da sua maturidade espiritual. Vocês juntos, né, falaram uma coisa importantíssima que eu quero até ressaltar para você que está assistindo ao programa Vida Mais Viva. Você é um mordomo de Deus, você é alguém que está aqui para servir a Deus e servir aos seus irmãos. Foi para isso que você foi criado. Então, você não tem essa coisa de a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quero. Alguém que está servindo a Deus, alguém que deseja andar nos caminhos de Deus e que deseja encontrar com Ele quando Ele voltar, tem responsabilidade também pelos irmãos, não é verdade? A gente não está aqui dizendo para você o que você pode ou o que não pode, não é esse o propósito do programa. Nós estamos apresentando os princípios bíblicos para que você, durante a sua reflexão com Deus, conclua aquilo que é adequado ou não adequado para você e para a sua vida, mas lembrando que você tem responsabilidade com aquilo que é o que você faz da sua vida, mas que você também é responsável como um bacharel, um embaixador do Senhor por onde você for, né? Antes da gente continuar, eu quero fazer uma pausa pequenininha para que a gente possa fazer uma propaganda aqui para você. Você sabe que o programa Vida Mais Viva acontece na Igreja Adventista Central de São Caetano do Sul, aqui é o nosso estúdio, e aqui nós temos um curso de teologia bárbaro. E eu vou deixar que o professor Fernando fale um minutinho sobre esse curso para que você possa saber e, de repente, vir aqui com a gente compartilhar.
Ok, o nosso curso aqui acontece normalmente no 3º e no 4º sábado do mês. É um curso livre e um curso também gratuito, onde todos os interessados são bem-vindos. Temos, inclusive, pessoas de outros lugares que não podem estar conosco e assistem pela internet. Existe essa possibilidade também de acompanhar. E vamos tratar nesse curso vários temas relacionados à Bíblia, à doutrina. Eu acredito que todos aqueles que têm amor pela palavra, querem conhecer um pouquinho mais, querem se aprofundar, poderão ter um bom ganho neste curso. Eles têm que vir pessoalmente ou pelo site? Como que é feito se tiver alguém que se interessa em participar desse curso? Aqueles que estiverem aqui pertinho, forem de São Caetano, será um prazer recebê-los aqui conosco pessoalmente. Porém, aqueles que preferirem ver pela internet, acompanhar, pode mandar um e-mail para a gente, que acredito que vai aparecer aí, entrar em contato com o programa e nós faremos a inscrição da pessoa e ela pode acompanhar pela internet. Então você está vendo aqui embaixo qual é o site que você pode acessar e de qualquer lugar do mundo, do planeta Terra, você pode crescer também junto com a gente com o nosso curso de teologia, certo? Agora vamos voltar um pouquinho para a nossa pauta e a minha pergunta é mais, agora menos filosófica e mais objetiva. Quais seriam opções práticas de entretenimento saudável para alguém que é cristão? Você pode, por exemplo, um passeio em um parque, você pode praticar um esporte, você pode, por exemplo, sociabilizar, isso é um grande divertimento para a vida, conhecer pessoas, desenvolver relacionamentos. Então, existem outros meios de você se divertir, de você crescer através do outro, porque o divertimento em sua essência é isso, é você crescer através do outro de alguma maneira e que não seja prejudicial à sua saúde e não seja prejudicial aos relacionamentos existentes. E nem com Deus. Não é claro. só comer, né? Não, não é só sair não, para isso aí. comer. De repente, fazer alguma atividade física, né? Música, são todos entretenimentos muito saudáveis. Porque qual é o objetivo de um divertimento fora? É você se relacionar. Você vai, por exemplo, numa boate, um baile, uma balada, você vai se relacionar com pessoas, socialmente ou não, mas você está se relacionando. Você pode fazer isso não estando nesse local. Com toda certeza. Ok. E mudando um pouco o esquema, né? Você não precisa ficar bêbado para se divertir. É possível, você vai... Muitos podem falar sobre isso. Você pode se divertir, sorrir, se alegrar, estando com o seu juízo perfeito. É bem tranquilo e é bom. Mas você que está nos assistindo, nesse momento, pode estar pensando assim... Nossa, isso é muito chato. Eu não vou conseguir me divertir sem estar bêbado, sei lá, sem estar alegre. E aí eu te pergunto, o cristão é uma pessoa que sofre nesse aspecto? Ou como é que muda de gosto? Se é que muda? Como é que acontece essa mudança? Alguém que vira uma nova criatura, porque você falou, divide a vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Uma pessoa que vira uma nova criatura, como é que muda os gostos, né? É gosto que fala. Recorda que no início do programa citamos o romancista Dostoiévski, a questão do vazio dentro do coração do homem. Eu vejo essa mudança, Mariana, a partir do momento que a pessoa não precisa mais se encher de outras coisas, porque o vazio dentro do homem é do tamanho de Deus. A partir do momento que Deus entra e ocupa esse espaço, a pessoa se transforma. Então, ela não vai ser uma luta, uma dificuldade, uma chatice que eu estou lá e não posso beber, não posso fazer aquilo. Não, ela vai estar lá de corpo e alma, de uma maneira inteira, dando seu testemunho, sem ter uma necessidade de fazer algo que antes ela tinha. Essa é uma transformação que o Espírito Santo vai fazendo na gente. Falamos aqui de caminhada, de estágios, é algo gradual. Gradual, o Espírito um processo, vai transformando cada um e, à medida do possível, as pessoas vão entendendo e sendo transformadas para quê? Para restaurar a imagem do Criador em nós. Conforme mais vamos caminhando, mais vamos nos aproximando da imagem do Criador em nós, certos comportamentos, certas atitudes, eu acredito que naturalmente deixam de fazer sentido para a pessoa. E é um processo, você pode cair no decorrer desse processo, faz parte da vida, mas a caminhada com Cristo é uma caminhada de progresso. E Filipenses capítulo 1, verso 6, abra sua Bíblia se você tiver condições, diz assim, olha, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Então, houve um início, que é conhecer a Jesus, há um processo de mudança e que será completo mediante o retorno do nosso Salvador. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para vocês.
Vale a pena atravessar essa mudança? Vocês são mais felizes do que antes de conhecer a Cristo? Como que é a vida de vocês com relação ao divertimento, comparando como vocês eram e como vocês são hoje? Sem dúvida alguma, eu poderia dizer que hoje a gente tem uma vida mais feliz. A vida em Cristo não é uma vida de prisão. A vida em Cristo é liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, o que escraviza são os vícios. O que escraviza são a busca do prazer, a busca do pecado. O pecado escraviza. Agora, Cristo liberta. Então, as diversões, como o pastor falou, de várias opções, temos opções de exercícios, ao ar livre, convívio. O cristão não foi feito só para se isolar. Um sal que está preso no saleiro não pode salgar a sociedade. Não estamos falando aqui de isolamento, mas estamos falando de um convívio saudável, estamos falando de práticas que edificam, estamos falando de família, estamos falando de atividades que trazem prazer, eu diria, muito maior do que as atividades que, infelizmente, algumas pessoas acabam se prendendo. E o Chaguri de antes e o Chaguri de agora? Eu cheguei à conclusão que minha vida era muito chata antes de Cristo. Com Cristo, graças a Deus, estamos em plena forma de alegria no Senhor, porque é isso que o Fernando colocou. Em Cristo nós fomos libertos do pecado, da dor da consciência. Antes de Cristo a gente fazia as coisas, ia para a balada, fazia isso, aquilo, mas depois chegava em casa com aquela dor de consciência, porque abusei demais, tal. Hoje não, sou livre em Jesus e me libertou dessas coisas. Eu fiquei muito feliz com os depoimentos de vocês e o nosso tempo está acabando. A gente vai ter que continuar esse assunto e outros mais no próximo programa. Um prazer ter vocês aqui, mais uma vez. E a você, querido amigo, eu também posso dizer quanta diferença e que é uma coisa que não pesa, é livre, é feliz. Agora, se você quer saber como vai ser, só se você viver. Se você quiser viver, saber como vai ser o divertimento a partir do momento, como é bom, como é legal e que o cristão não é triste, o cristão não é chato, você só vai saber se você viver. E se você quiser saber como é viver, escreve para nós. A gente vai estar esperando por você. Fique com Deus e até o próximo programa Vida Mais Viva.